Muito bem, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso podcast da Federação Paranaense de Futebol de Salão. Temos um prazer enorme em receber todos os amantes dessa modalidade que tanto nos apaixona, né? E hoje nós temos grandes convidados aqui conosco, começando pelo nosso grande amigo, doutor Luiz Morrone. Seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui, viu, doutor? Prazer é meu, Isaac, Lavarda, pela essa oportunidade de poder estar aqui participando desse primeiro podcast da Federação de Futsal. É uma honra estar aqui com vocês. Que bom! E não menos importante, né? O nosso embaixador da modalidade aqui do futsal paranaense, nosso grande amigo, ídolo, Lavarda. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Isaac? Prazer estar aqui contigo, com o doutor Luiz Fernando. Assuntos importantes, primeiro podcast da Federação, um grande momento aí, muito feliz em poder participar junto com vocês. E a gente vai falar de um tema, né, Lavarda e doutor Morrone, de um tema muito importante, né, e recorrente por conta dessa pandemia que a gente está vivendo, e a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação cardiológica, né? Pré e pós-Covid, a gente vai entender um pouquinho de todo esse universo, né? Doutor Morrone, como que a gente pode definir essa avaliação cardiológica aí pós-Covid? Bom, em primeiro lugar, a avaliação, ela tem duas funções, né? Uma é a gente verificar qual é o estado do atleta após ele ter adquirido o SARS-CoV-2 ou ter tido a doença Covid-19. E outra é a gente garantir a segurança do atleta na sua volta à atividade física. Isso é uma coisa que preocupa muito, principalmente pelo aumento de morte súbita em atletas pós-Covid. Lavarda, você que já foi gestor, né, de um dos maiores projetos da modalidade aqui no estado, qual que é o paralelo que a gente pode fazer? Porque às vezes o jogador, o gestor pode achar chato essa questão da avaliação cardiológica, mas ela traz muitos benefícios com essa avaliação, né? Com certeza. Primeiramente, acho que a gente tem que pensar sempre na segurança, no bem-estar das pessoas que trabalham, nos atletas, membros da comissão técnica, né? E também na segurança do clube, né? Na verdade, o clube é uma empresa e ela tem suas responsabilidades jurídicas também em relação a tudo isso. Então, o importante é realmente a gente entender que de uma importância gigantesca você estar com todos os exames em dia, avaliar todos os seus atletas, seus funcionários, para que a gente possa iniciar os trabalhos sempre com aquela segurança, né, de que está tudo em ordem, tudo em dia. Claro que algumas coisas acontecem, né, Luiz? Nós não temos controle, né, sobre algumas situações que acontecem, mas se o clube, todo mundo tiver com essa garantia de que todos os exames foram feitos e que está todo mundo realmente apto à atividade física, as coisas ficam muito mais seguras para todo mundo que trabalha no esporte. Doutor Morrone, me chamou a atenção na sua primeira fala, quando você citou ali a morte súbita, né? Como se dá esse processo de morte súbita e a importância, né, dessa avaliação para a gente diminuir esse risco? Então, Isaac, a morte súbita, ela existe mesmo antes da pandemia do Covid-19. E a federação, os clubes, como o Lavarda falou, é diferente você ter um esportista de um atleta. E o atleta profissional, ele requer mais cuidados. Então, antes dele voltar, ou antes dele iniciar a sua temporada no futsal, ele deve fazer uma avaliação pré-temporada. Justamente essa avaliação pré-temporada é que vai possibilitar você identificar naqueles jogadores se ele tem uma predisposição a ter algum problema cardiológico que pode levar à morte súbita. A morte súbita, o que seria? Seria aquela morte natural, é um evento inesperado, que ocorre até 1 hora antes dos sintomas. Então, o paciente tem os sintomas e dentro de 1 hora ele já não está mais vivo. Então, isso nos preocupa. E com o aumento, com o aparecimento do Covid, houve aumento da incidência dessa morte súbita. Então, o que nós temos que fazer? Uma avaliação médica completa que diminua a chance de ter esse problema.
Só para se ter uma ideia, em relação à morte súbita em atletas, se a gente pegar os corredores acima de 35 anos, a incidência de morte súbita é em torno de 1 para 35 mil. Se nós pegarmos a população geral de atletas, ela sobe para 1 para 100 mil. Então, ela não é uma situação que não é frequente, mas toda vez que ocorre com um atleta, que é uma pessoa que é tida como saudável e um exemplo para a coletividade, ela causa uma comoção muito grande. Então, a gente tem que tentar, de todas as formas, minimizar isso. Lavada, é engraçado porque a gente tem essa relação de que o atleta é saudável, muito pelo contrário, né? Com os dados que o doutor falou, existe sim um risco, existe sim uma possibilidade, mas com essa avaliação cardiológica, a gente pode diminuir esse risco, né? Isso é benéfico não só para o atleta, mas como para a instituição também, como um clube, como um todo, né? Como organização. Como que você vê isso, Lavada? Bom, Isaac, até por ter sido um ex-atleta, a gente sabe da demanda física que exige um alto rendimento. Então, você está sempre no seu limite, trabalhando no seu limite para gerar desempenho, né? E isso exige do teu corpo uma força muito além do normal de uma pessoa normal. Então, essa preocupação realmente é fundamental hoje em dia, principalmente pelas responsabilidades jurídicas que o clube assume ao contratar um atleta, né? E sempre falando, quando a gente fala em clube, né, Isaac, a gente sempre fala o profissional, a pessoa vem em primeiro lugar, mas o clube, como pessoa jurídica, também tem suas responsabilidades. Então, a gente sempre preconiza que o importante é o clube trabalhar dentro de uma legalidade, né, com todos esses aspectos legais em dia, as avaliações todas em dias, para que realmente os profissionais que trabalham na área possam ter tranquilidade, né, conhecer os seus atletas, as condições de cada um, e aí sim desenvolver um trabalho seguro, né, e que possa gerar grandes resultados. Não tenha dúvida. Doutor, a gente sabe, né, que a Newcor é uma referência hoje quando a gente fala de cardiologia, né, como um todo. Mas para o público em geral entender todo esse processo, essa dinâmica, como se dá o início dessa avaliação cardiológica, a dinâmica, como que se dá toda essa estrutura de avaliação cardiológica hoje na modalidade? Bom, então vamos tentar, assim, para o público que vai nos ouvir, entender. Então, tudo depende. Primeira situação é a idade do atleta. Então, se ele tem acima de 35 anos e se ele tem abaixo de 35 anos. No atleta acima de 35 anos, nós temos algumas exigências maiores. Por quê? Porque você já começa a ter uma incidência de doença aterosclerótica, que é uma das principais causas de morte súbita. O segundo fator é em relação ao sexo. A gente sabe que os homens têm 10 vezes mais chance de ter morte súbita do que as mulheres. Então, nós temos um protocolo que ele inicia nessa situação. Então, se é esportista ou atleta e a idade do paciente. Se esse atleta ele tem mais de 35 anos, ele vai ser submetido, hoje pelas normas, né, da Sociedade de Cardiologia, com obrigatoriedade um teste de esforço. Se ele é um atleta profissional, independente da idade, ele vai fazer uma série de exames para a gente verificar a situação cardiológica de risco de morte súbita e também tentar identificar qual é a melhor forma de treinar esse atleta, ou seja, tentar melhorar a performance através desses dados de exames complementares e de exame físico. O início de tudo começa com uma boa história. Então, nós vamos escutar o atleta e fazer algumas perguntas básicas. Por exemplo, na família, tem histórico de morte súbita? Você tem antecedente de sopro cardíaco? Dor quando caminha ou quando faz esporte? É hipertenso? Usa algum medicamento que possa induzir arritmia? Tem antecedente de morte súbita na família? Tem antecedente de desmaios inexplicáveis? Então, são situações que a gente vai tentar identificar com uma simples conversa se existe ou não uma possibilidade desse atleta ter maior chance de ter um dano estrutural no coração ou alguma doença que ele não saiba ser portador. Junto com isso é feito um exame físico. O que o médico tem que se atentar nesse exame físico? Se existe hipertensão arterial, essa medida de pressão arterial tem que ser verificada nos 2 braços,
a existência de ruídos cardíacos chamados sopros e a presença de pulso nas duas artérias da perna, para tentar identificar uma situação que chama coartação de aorta, que é associada à morte súbita. Feito isso, ele vai fazer um exame simples, que é um eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma, ele vai possibilitar duas situações. Se esse eletro é um eletro normal, ele tem um valor preditivo negativo muito bom, ou seja, esse atleta é de baixo risco. Se ele tem algumas alterações no eletrocardiograma, que pode até estar presente em 20% dos atletas, ele vai ser obrigatoriamente submetido a outros exames mais detalhados. Aqui na Neucor, independente da faixa etária, independente da situação de eletronormal ou não, todos os atletas que nós prestamos a assistência, nós submetemos a exames mais completos. Então, por exemplo, todos vão fazer um teste de esforço. Qual é o objetivo desse teste de esforço máximo? É ver a situação do atleta pré-temporada, avaliar se existe alguma arritmia cardíaca, identificar alterações do segmento ST, o comportamento da pressão desse atleta durante o esforço físico. E mesmo que esse exame seja normal, ele vai fazer um ecocardiograma. Por quê? Para a gente avaliar se estruturalmente o coração é normal e ver se está já, dependendo do nível de treinamento que esse atleta está sendo submetido, se existem alterações daquele chamado coração de atleta, que é importante a gente identificar isso, porque pode acontecer de alguns atletas serem afastados da prática esportiva por confusão entre coração de atleta e miocardiopatia hipertrófica, que é uma causa importante de morte súbita nos atletas. Lavada, você lembra a partir de quando você começou a fazer essas avaliações cardiológicas aí quando era atleta? Bom, Isaac, primeiro você me complica com essa pergunta, né? Quando faz tempo. Mas eu sou de uma geração que nós realmente tínhamos apenas um laudo do médico, né? Seja lá ortopedista, qualquer tipo de médico, dizendo que você estava apto à prática esportiva. Esse era o que se fazia antigamente. Então, alguns anos para cá, se não me engano, depois, acho que do acidente com o Serginho do São Caetano, é que começou a ser exigido realmente essas avaliações, né? De lá para cá a gente tem isso. E o que a gente sempre preconiza, né, doutor Isaac, é que as pessoas realmente se preocupem, né, em iniciar as atividades, primeiramente, através de uma bateria de exames. Antes de qualquer coisa, é importantíssimo, é fundamental passar no seu cardiologista, fazer uma avaliação bem concreta da tua atual situação, para realmente depois começar a trabalhar. Antigamente, a gente sempre procurando acelerar os processos, né? O atleta chegava, já começava a fazer algum tipo de trabalho, e conforme a agenda e a disponibilidade dos médicos, iam se fazendo os exames. Hoje, nos últimos anos, a gente preconizou a chegada do atleta, a primeira parte da sua chegada é a avaliação médica, né? Principalmente o cardiologista, e só depois da passagem pelo cardiologista é que o clube começa deixa o atleta apto a estar iniciando suas atividades. Isso é extremamente importante. Doutor, nós vivemos hoje, sem sombra de dúvida, a maior crise sanitária do mundo, né, que é a Covid-19. Embora muita gente ainda não acredite nesse movimento. Mas, independente disso, com a chegada da Covid, o que mudou nos protocolos e quais são os benefícios que essas avaliações cardiológicas trazem para a modalidade, para o atleta e para a sociedade como um todo, doutor? Isaac, essa é uma pergunta muito importante, não só para os atletas do futsal, mas, na minha opinião, para todos os esportistas e atletas de outras modalidades. Então, inicialmente, a gente tem que posicionar que o Covid-19 ele é uma doença sistêmica e inflamatória. Então, ela acomete todos os órgãos. Por acometer todos os órgãos, em especial no coração, ela pode levar a uma inflamação do músculo cardíaco, chamada miocardite. E essa miocardite pode levar à morte súbita por arritmias cardíacas. Então, qual que é a nossa preocupação? É que toda a situação da Covid-19 é voltada naquela fase inicial, aquela fase hospitalar.
Então, as pessoas se preocupam muito com essa fase hospitalar, ou seja, eles têm a falsa impressão que passado aqueles 10 a 14 dias que eles ficam afastados, que tudo volta ao normal. Não, não volta. Existe uma situação chamada de pós-Covid ou long Covid, onde esse processo inflamatório e os sintomas podem se prolongar até 6 meses. E aí a preocupação com o atleta. E muitos atletas, pela própria condição que ele tem, eles são assintomáticos. E aí o clube acaba, obrigando o atleta a voltar mais rápido para a atividade. E quando ele vai ser submetido a uma atividade competitiva, de volta aos jogos oficiais, ele está mais sujeito a ter um estímulo extra no seu miocárdio, uma situação de estresse no seu miocárdio, e se ele tiver esse miocárdio predisposto por uma inflamação, ele pode desenvolver complicações e pode até mesmo levar à morte súbita. A gente sabe hoje que a incidência dessa miocardite, dependendo dos trabalhos que são realizados, ela varia de até 4% em pacientes assintomáticos. Existem trabalhos iniciais que mostravam que essa incidência podia chegar até 40%. Então, são dados bem variáveis. E hoje, em relação ao Covid, não existe um conhecimento estático, tudo é mutável. Então, a nossa preocupação aqui na Neocor é minimizar os riscos para a volta desse atleta, é evitar que eles sejam submetidos a riscos desnecessários e até mesmo garantir a sua saúde e longevidade da prática esportiva. Então, só para relatar uma situação. Hoje a gente andou vendo protocolos das confederações de futebol, basquete, etc. O que é exigido é simplesmente um atestado médico dizendo que ele está apto para voltar. E não diz o que deve ser feito. Então, se você for ver, às vezes é feito uma troponina, que é um marcador cardíaco, né, de lesão miocárdica, e um eletrocardiograma. Mas nem sempre isso é suficiente. Então, na Neocor, a gente procurou desenvolver um protocolo mais completo, seguro e objetivo, que facilite o controle pelas federações, pelos clubes e para quem vai fazer essa avaliação. Então, só para ilustrar, a preocupação inicial no Covid era que o atleta se contaminasse e levasse essa contaminação para outros atletas, o que é extremamente válido. Hoje a preocupação é que esse atleta que se contaminou, além de não levar essa transmissão para outros atletas, que ele não corra um risco adicional. E o que acontece? Quando você vai falar, quando iniciar a contagem do dia do Covid, como é que a federação vai contar, por exemplo, se o atleta começou com sintomas na segunda, na terça ou na quarta? Se foi no dia 10, 11 ou 12. Não tem esse dado, é um dado subjetivo. Ou seja, o atleta fala, olha, eu tive uma dor de cabeça 2 dias antes de fazer o exame que comprovava o Covid. Então, a nossa proposta é que o dia 0 de afastamento seja contado a partir do dia que ele colheu o exame e positivou para a Covid. Feito isso, ele vai ficar aquele período de quarentena, mais ou menos em torno de 10 dias de afastamento, e a partir desse momento, ele vai ser submetido a uma bateria de exames laboratoriais, eletrocardiograma, avaliação clínica, tanto pelo médico que acompanha o clube, mas também pelo supervisor, pelo fisioterapeuta do clube em quadra. Então, feito isso, a gente segue um protocolo que é simples, mas é objetivo e garante segurança. No caso, quando é que ele vai procurar a Neocor para fazer os seus primeiros exames? Então, geralmente, 10 dias após o início da sorologia positiva, do RT-PCR positivo, não é sorologia, aí ele, 72 horas antes dele se apresentar no Neocor, ele não pode ter nenhum sintoma. Então, se ele falar, olha, tive uma dor de cabeça, um cansaço, dor no corpo, ele não conta ainda para voltar a fazer os exames. 72 horas assintomático, é colhido os exames de sangue dele de rotina, a bioquímica completa. Nessa bioquímica, existe, só para ilustrar,
hemograma, existe proteínas inflamatórias, proteínas da coagulação, enzimas musculares, enzimas hepáticas, para a gente ver se todas essas enzimas estão negativas. Se elas estiverem ainda elevadas, esse jogador não vai voltar para a prática de atividade física, ele não vai fazer o teste de esforço ainda. Se esses exames mostrarem um resultado favorável, ele pode começar os treinos leves, e aí sim ele vai fazer um ecocardiograma nesse período. Esse ecocardiograma a gente vai tentar evitar, avaliar se existe alteração da contratilidade do músculo, se existe derrame pericárdio, se existe alguma chance de trombose ou formação de trombos intracavitários. Por quê? Porque a gente sabe que o COVID, além de inflamação, ele causa também tromboses nas pessoas. Então, essa é a nossa preocupação, é garantir a segurança dos jogadores. Feito isso, se todos esses exames estão normais, vai ser programado um teste de esforço para ele fazer. Desde que a volta anterior, naqueles exercícios leves, ele esteja fazendo com facilidade. Feito o teste de esforço, esse teste de esforço ele vai fazer geralmente em torno do 21º dia para frente da doença, esse período de convalescência. Se esse teste de esforço for favorável, ou seja, a capacidade física dele está boa, ele não teve uma queda importante de rendimento, não teve arritmias, ele está liberado para os treinos. Se nos treinos o supervisor, a equipe técnica perceber que ele está realizando sem dificuldades, na semana seguinte ele volta a competir. Então, desde o início da sorologia positiva, do RT-PCR positivo, até ele voltar à competição, gira em torno de 30 dias. O tempo de afastamento dele da atividade física, se a gente computar o início dos sintomas e ele voltou à prática de atividade física leve, vai girar em torno de 14 dias, que é o tempo mínimo para o organismo se recuperar, mesmo em pacientes assintomáticos. Então, eu acho que a proposta que nós temos, e nós aplicamos isso às equipes que nós atendemos, é um protocolo mais seguro, onde nós vamos ter todas as informações para preservar a vida do atleta, evitar complicações trabalhistas para o clube, né? E facilitar o controle das federações. Por quê? Porque a data zero é a data da positividade do PCR. Lavada, a gente ouviu, né, toda a explicação do Dr. Morrone em relação ao protocolo de segurança, né, um protocolo que traz muita segurança para o atleta, para a instituição, para a comunidade como um todo, né? E claro que isso, de alguma maneira, pode causar um desconforto para o clube, para o torcedor, para o patrocinador. Como que a gente pode contextualizar essa situação de segurança para que esse atleta, de modo geral, volte em 15 dias e nesse protocolo de segurança ele vai se estender aí por 30 dias ou mais, né? Como que você avalia toda essa situação nesse tempo aí pós-pandemia? Bom, Isaac, doutor, eu acho que a segurança vem em primeiro lugar. E quando se programou todos esses protocolos, se pensou muito na segurança do atleta, do envolvido, do clube, né? E a gente sabe da demanda que talvez demore 15, 20, 30 dias para um atleta estar voltando às atividades. Temos que ter também as realidades de cada clube, né, Isaac? A gente sabe que tem clubes de alto rendimento, com condições muito boas, com cidades, com estruturas para realizar todos esses protocolos, assim como nós temos clubes com condições menores, cidades sem estruturas médicas para a realização de todos os exames. Isso é muito normal, né? Equipes que têm que se deslocar para outras cidades para fazer essa bateria de exames. Mas o principal sempre tem que ser a vida humana em primeiro lugar, né? Então, o clube tem que entender que, em alguns momentos, a segurança dos envolvidos, em alguns momentos, não, sempre tem que estar em primeiro lugar, né? E a gente sabe também que, do outro lado, tem exigência do atleta em quadra, do atleta estar produzindo resultados para o clube, né? Ele é um funcionário do clube e precisa estar trabalhando, mas não tem como você colocar um atleta voltar a jogar sem ter todas as garantias, né, de que ele está realmente apto
as atividades. E os exames e tudo que vem acontecendo ultimamente corroboram para o protocolo que a Neocor, junto com o Dr. Luiz, toda a sua equipe, acabou criando aí para o futsal e demais modalidades aqui no Sudoeste, que é a segurança maior do atleta envolvido. Então, eu acho que, independente das condições de cada cidade, de cada clube, é importante sempre pensar na vida humana, né? E a gente sabe que, às vezes, é ruim perder um atleta, é ruim, mas eu prefiro perder um atleta por alguns dias a mais do que correr riscos desnecessários e daqui a pouco a gente ter um óbito, né? Porque a gente não tomou os cuidados necessários. Então, eu acho que esse tipo de protocolo tem que ser mais estudado, tem que tentar levar para mais instituições, para a federação, para os clubes, né? A gente sabe que tem vários clubes com parcerias com muitas clínicas médicas, umas pensam igual, outras não, mas o importante sempre é a segurança dos envolvidos, que está em primeiro lugar. Muito bem. Doutor, estamos falando aí de todas as situações, né, referente aos protocolos de segurança, pós-Covid, enfim. Vamos imaginar que esse atleta, ele já esteja apto a voltar a realizar os treinos e a voltar à sua competição, né? A partir daí, a gente tem algum protocolo de manutenção desse processo que foi feito lá atrás pela Neocor, pelo clube, pelo próprio atleta, e como que a gente pode estender isso aos demais companheiros de atleta, clubes, entre outros? Bom, então assim, na Neocor, com as equipes parceiras, a gente presta um atendimento full-time aos clubes. Então, qualquer situação que mude em relação à saúde do atleta, eles são os referenciados para que a gente volte a reavaliá-los. Mas independente de situações de busca espontânea, é muito importante a equipe médica do clube, que está sendo composta por nós e pelos fisioterapeutas, pelos profissionais de educação física que estão fazendo o treinamento do atleta. Por quê? É no dia a dia que vai ser avaliado o rendimento desse atleta. É no dia a dia que vai ser visto se esse atleta está tendo ou está apresentando alguns sintomas que pode ser relacionado ao pós-Covid. Por exemplo, perda da atenção, taquicardia, né? Aquele atleta que estava treinando e ele fica com aquela sensação de palpitação que ele nunca teve depois de um treino, ou não está dormindo direito. Então, o Covid é o que eu sempre digo para os meus colegas, ele é uma doença nova, ninguém é o dono da verdade em relação ao que fazer ou não fazer quando se trata de Covid, porque tudo pode acontecer. Recentemente a gente tem visto, só para ilustrar, situações de impotência, baixa de testosterona, pós-Covid. Então, é uma doença muito complicada quando você quer ser o dono da verdade. Então, a gente sempre recomenda prudência, cautela e observação em relação aos seus atletas, que tudo seja feito para garantir a segurança. E o que Lavarda fala para a gente aqui, e sempre falou, eu considero um super amigo, é a segurança do atleta. E se o atleta está seguro, que é um bem do clube, o clube também está seguro, né? Porque o atleta percebe que o clube se preocupa com a sua saúde. E imagina a situação, uma comoção de um clube, vamos fazer aqui o advogado do diabo, ter que pagar uma indenização para um atleta que teve morte súbita ou teve uma sequela por causa do Covid, que não foi percebida e podia ter sido evitada nessas fases aí de avaliação. Então, para os patrocinadores, para o clube, também é uma segurança, né? E vale lembrar que, normalmente, naquela fase inicial, 14 dias ele fica afastado mesmo do início dos sintomas. Então, o que muda é o que vai ser feito nesses próximos 14 dias, 15, 16 dias, seja lá quanto for, que vai ser importante para saber o desempenho do atleta. E você vai ter dados objetivos. Como nós fazemos uma avaliação pré-temporada completa, quando esse doente, esse paciente, esse atleta tem o Covid, nós temos exames para comparar se houve alguma modificação. Então, a gente, com essas sutilezas do início da temporada, nós podemos garantir o acompanhamento melhor do atleta. Lavada, diante de todo esse cenário, assim, a gente pode afirmar com toda certeza
de que todos os clubes aí deveriam ter uma Newcore no seu corpo ali, né? Com certeza, né, Isaac? Eu fico muito feliz, né, até porque sempre fui muito bem atendido, né, muito bem assistido pela equipe da Newcore, produtor Luiz Fernando, toda a sua equipe, e a gente sempre teve essa liberdade de poder questionar vários aspectos aí das avaliações, e isso nos ensinou muito, né, nos deixou com uma condição muito boa. Hoje eu acho que, vou citar até o nosso clube, né, o meu ex-clube, o Pato Futsal, por onde eu estive por 10 anos à frente. A estrutura que o Pato tem hoje fora da quadra, uma estrutura que não deixa de desejar para nenhuma equipe em modalidade alguma, uma super estrutura, uma condição única aí no esporte nacional, graças a parceiros como o Dr. Luiz, como a Newcore, que se preocupa não só com o clube, mas principalmente com as pessoas, né? Então, assim, o Luiz é muito exigente nesse sentido. O Luiz sempre cobrou muito de nós, que todos tivessem sempre 100% para voltar às atividades, e isso, de certa forma, nos dá uma super garantia de que a gente está fazendo o trabalho certo, né? Sempre fez, e que a gente possa realmente levar todo esse conhecimento e essa experiência para mais clubes, agora como embaixador de futsal, tentar mostrar para as equipes, para os seus dirigentes, a importância de ter uma estrutura como essa, né? Não é só uma questão de pagar salários, bons salários ou não, mas sim dar uma estrutura de trabalho muito boa, onde os profissionais possam trabalhar com toda a segurança, né, e desenvolver o seu maior potencial. Então, a Newcore acho que é pioneira nesse sentido, ela trabalha não só com futsal, como futebol, basquete, né, e mais modalidades vindo para a Newcore, porque viram realmente o excelente trabalho que vem sendo feito, e torcer para que a gente possa, no futuro, ter mais clínicas, né, trabalhando no esporte, mais parcerias sendo fechadas, não só com os atletas, né, mas hoje a questão da arbitragem também é muito importante, que faz parte do dia a dia, né, dos jogos, e a gente já teve casos aí de árbitro falecendo dentro da quadra em São Paulo, né, um mal súbito durante um jogo da Liga Paulista. Recentemente perdemos um amigo aqui no Paraná pós-Covid, né, o Marcão, que acabou em casa tendo mal súbito e acabou também falecendo. Então, essa é a importância dessas parcerias, e a Newcore realmente vem fazendo um trabalho excepcional, né, e só tenho a agradecer ao Luiz e toda a equipe, porque foi graças a eles que nós conseguimos montar realmente uma grande estrutura para o Pato Futsal, e o Pato hoje tenho certeza que é uma grande referência aí a nível de Brasil. Que saca, assim seja, né? Doutor Morrone, nós tivemos aí uma avalanche quando começou o Covid-19, né? E aí muitos protocolos, e aí todo mundo se adequando aos protocolos, ensaios, enfim, e as competições voltaram, né? E passado esse momento aí angustiante, né? E o retorno das atividades esportivas e as competições, a gente passa a ter um pouquinho mais de calmaria do que fora lá atrás, né? E a gente já tem algumas competições, como a Copa do Brasil, por exemplo, que fora lá no Mato Grosso, com público já, né? Então, cada vez mais a volta do público, o retorno de muitas competições. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho assim da importância da estrutura que o evento precisa ter, né? Seja com profissionais, seja com ambulância, seja com vários protocolos de segurança, a importância desse sentido nessa retomada dos eventos esportivos. Além dos protocolos de segurança para se evitar a transmissibilidade, a transmissão do Covid, né? Independente disso, eu acho importante a gente adotar alguns protocolos de cautela. Então, hoje, a gente não pode viver, até brinco com Lavarda, né, de faz de conta. A gente não pode colocar num ginásio com mais de 2.000 pessoas uma ambulância sem um profissional que preste assistência caso isso seja necessário. Então, aqui na Newcore, a gente está desenvolvendo um protocolo de segurança onde todos os jogos realizados aqui do ginásio do Olivar Lavarda, eles são feitos com a presença de um médico, ambulância e enfermeiro, que tem todo o equipamento para assistência de primeiros socorros, para assistência básica, de suporte cardiovascular. Então, existe desfibriladores, existe medicamentos, existe o transporte adequado num veículo adequado. A Newcore, também junto com os clubes, está tentando desenvolver um protocolo onde membros da equipe que estão no dia a dia com o jogador
aprendam o suporte básico de vida para caso ocorra um imprevisto, uma parada cardíaca, um desmaio nos seus atletas, para que preste aquele tratamento inicial e aumente a chance de sobrevida desse atleta. Então, a gente está tentando desenvolver esse protocolo de educação para que os membros da equipe que nós prestamos assistência, eles saibam administrar os primeiros socorros até a chegada de uma equipe especializada. Nos treinos e durante os jogos, essa equipe já existe, com a Neocor prestando esse serviço por Pato Futsal e para as outras equipes da região. Lavada, me parece o sonho de todas as competições, de todas as modalidades, a gente contar com um suporte avançado, com treinamento, protocolo de segurança. Parece que a gente caminha para o mundo ideal, né, Lavada? Eu acho que é fundamental, né? Eu sempre penso assim, enquanto atleta, caso ocorresse algo comigo, que eu tivesse ao meu redor, né, pessoas habilitadas para me socorrer, para prestar os primeiros socorros, né, evitando um mal maior. Então, acho que a gente, como dirigente esportivo, como gestor de uma modalidade, eu acho que nós temos que brigar, e brigar bastante, para que essas estruturas melhorem, que os municípios entendam da sua importância, né, que também contribuam com os clubes, com as associações, para que a gente possa ter realmente algo muito seguro. E não só falo em atletas, em dia de jogo a gente já presenciou torcedores passando mal, né? E se você não tivesse um suporte à altura, poderia ter acontecido algo muito pior, né? Então, assim, acho que, como eu falei na parte anterior, a gente sabe das realidades de algumas cidades, de alguns clubes, né, que não têm nem condições de prestar todo esse suporte, mas nós temos que ter e tentar desenvolver um mínimo básico, né, como o Luiz falou, treinar pessoas, pelo menos para esse período entre o ocorrido e realmente as pessoas habilitadas chegarem, para que essa pessoa tenha sido bem assistida, né, e evitar um mal maior. Então, a gente, junto com a Neocor, vem tentando desenvolver um projeto aí que é o Futsal Seguro, né, que nós vamos estar propondo para a federação no futuro, realmente um curso de treinamento para as equipes, para os profissionais habilitados, né, criar um mínimo básico para os ginásios terem durante os jogos, porque isso gera segurança para todo mundo, para os praticantes, para os torcedores, para os clubes, para a federação, para o município. Então, tudo isso só vem a agregar coisas boas para a modalidade. Então, assim, é um processo lento, a gente sabe, como eu falei, das realidades de cada local, mas a segurança tem que ser em primeiro lugar sempre, Isaac. Então, assim, vamos fazer esforços para levar o mínimo de conhecimento a todas essas pessoas e torcer para um futuro próximo aí a gente poder realmente ir para o ginásio de esportes, sabendo que ocorra qualquer coisa, você vai ter alguém lá pronto para te atender, pronto para te dar os primeiros socorros. Que saque, assim seja, né? Doutor Morrone, quero agradecer demais em nome da federação, né, na gestão do nosso presidente Jesuel, a sua participação aqui, né? A Neocor passa a ser, de fato, uma referência hoje na cardiologia esportiva, né? Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui conosco do nosso primeiro podcast da Federação Paranaense de Futebol de Salão e que a gente possa se encontrar mais vezes aí para a gente ir tirando todas as dúvidas dos nossos amantes aí salonistas. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, Isaac. Obrigado, Lavardo. Foi muito bom estar essa tarde aqui com os amigos. A gente nem sente os minutos e as horas passarem, né? Obrigado mesmo e conte conosco para qualquer situação. Vamos contar sim. Nosso embaixador Lavada, sempre um prazer tê-lo aqui, trazendo a sua experiência, toda a sua vivência dentro de quadra, participando conosco aqui também no nosso primeiro episódio. Obrigado, viu, embaixador? Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Isaac. Obrigado, doutor Luiz Fernando, pela oportunidade. Sempre uma grande honra estar com pessoas como vocês. Parabenizar a federação, o presidente Josué, toda a sua equipe, pela iniciativa e torcer para que a gente possa seguir com os nossos podcasts, com assuntos pertinentes, com assuntos importantes, não só para os atletas, comissão, mas na modalidade como um todo, né, assuntos que são pertinentes no dia a dia, porque o mundo vem mudando e vem mudando radicalmente em uma velocidade extrema. Então, informação é fundamental, né? E esse tipo de assunto eu acho que é sempre bem-vindo e vamos procurar melhorar cada dia para dar a condição melhor para todo mundo. Obrigado, doutor Luiz, obrigado, Isaac, e vamos para o próximo.
Vamos sim. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal da Federação Paranaense de Futebol de Salão, aqui no YouTube, nas nossas redes sociais também, Facebook e Instagram. Mande suas perguntas, na medida do possível a gente vai responder todas elas. Obrigado pela companhia e a participação de todos e nos encontramos aí no próximo episódio. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!